Santo é o nosso amigo. Como é bom nós termos o Espírito Santo como nosso amigo, que está conosco em todo o tempo. Ele está conosco quando nós acordamos, Ele está conosco durante as nossas refeições, Ele está conosco no nosso momento de lazer. De fato, o Espírito Santo é o nosso amigo. Eu quero ler com vocês o texto que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 24 a 29. Diz assim o texto: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Que interessante este texto, meus amados, porque nós estamos aqui diante de uma aparição que Jesus fez aos seus discípulos pela segunda vez. Na primeira vez, Tomé não estava com eles, mas eles deram testemunho para Tomé de que Jesus estivesse com eles antes de Tomé chegar. Mas Tomé não acreditou no testemunho dos outros discípulos de Jesus. Só que ele disse que ele até acreditaria, desde que ele visse as marcas nas mãos, desde que ele pusesse o dedo nas feridas e se ele tocasse no lado de Jesus, naquele lugar onde Jesus tinha sido perfurado com uma lança por um dos soldados romanos. Então ele disse: se eu não fizer essas coisas, de modo algum eu acreditarei. Pois é. Mas Jesus, queridos, ele não tem problema em repetir as lições desde que a gente as aprenda. Então, passados 8 dias, Jesus aparece entre os discípulos novamente nas mesmas circunstâncias. Ou seja, eles estavam num lugar, a portas trancadas, sentados, talvez fazendo alguma refeição. O texto não diz, só diz que eles estavam reunidos. E Jesus apareceu no meio deles. Jesus surgiu entre eles. Então, ele não bateu na porta, não esperou alguém abrir. Ele simplesmente apareceu no meio deles. E quando Jesus apareceu no meio deles pela segunda vez, Tomé já estava com eles. E Jesus vai direto ao ponto. Ele não questiona a fé de Tomé. Não pergunta: quer dizer que você não acreditou nas palavras, no testemunho que os seus amigos deram? Não, Jesus simplesmente fala: tá aqui a minha mão, toca nas feridas e veja. Toca também aqui no lado. Se você precisa disso para que a sua fé entre em ação, não tem problema. Toque nas minhas mãos, toque na minha ferida, mas não seja incrédulo. Eu quero que você creia. Então nós vemos aqui Jesus didaticamente
ensinando Tomé a manifestar a sua fé. A palavra nos diz, queridos, que Deus já deu a cada um a medida da fé. Todos nós temos fé, todos nós já recebemos, mas muitas vezes nós não deixamos a nossa fé agir, nós não colocamos a nossa fé em prática. E Tomé precisou movimentar a sua fé para que ele cresça. E quando Jesus convida Tomé para colocar a sua mão, o seu dedo nas feridas e tocar no lado, ele estava chamando Tomé para crer. Não estava repreendendo a fé de Tomé. Ele estava incentivando Tomé a crer. E quando Jesus confronta e diz: não seja incrédulo, mas seja uma pessoa que crê, o que Tomé diz? Senhor meu e Deus meu. Ele imediatamente reconhece que ali estava Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o Senhor. Ele estava ali. Então, queridos, a nossa fé, ela já foi distribuída, todos nós temos fé, mas o que vai movimentar a nossa fé é a presença de Deus na nossa vida. Porque assim que ele reconheceu que era Jesus, por causa daquilo que ele viu, então ele percebeu que estava diante dele o Senhor. Ele não falou: agora eu acredito que o Senhor apareceu para os outros. Não, ele foi a própria testemunha de que Jesus estava vivo depois da ressurreição e depois de ter cumprido o seu propósito. Então, a nossa fé, ela muitas vezes, ela é provada para que a gente desenvolva essa fé. E crer em Deus, crer em Cristo, crer no sacrifício da cruz, ela vai exigir de nós um posicionamento onde nós vamos olhar para a cruz vazia e nos lembrarmos de que Jesus venceu a morte e que, vencendo a morte, ele trouxe vitória para cada um de nós. Então nós não estamos diante de um texto onde Jesus ele estava elogiando uma fé cega dos outros discípulos, mas ele estava dizendo que assim como os outros não viram e creram, alguns precisam ver para crer. E isso não é desmérito, isso é um processo de desenvolvimento da nossa fé. Muitas vezes nós somos colocados em situações em que a gente não consegue enxergar o agir de Deus, a movimentação do Senhor em nosso favor. Mas quando nós decidimos andar por meio da fé, na presença constante de Deus conosco, então nós não precisamos mais de sinais. Nós já vamos atingindo uma fé mais amadurecida, uma fé que já encontrou um lugar maior de importância na nossa vida, de importância no sentido de você fazer as coisas na convicção de que o Senhor está com você, de que o Senhor está atento a tudo aquilo que você vai fazer, para que Ele esteja operando conforme a vontade dEle. Então nós não precisamos ter uma fé cega, onde as coisas muitas vezes nem fazem sentido, até porque a fé, ela é sobrenatural. Muitas vezes a fé não vai fazer sentido, mas nós precisamos ter isso resolvido no nosso coração e no nosso espírito. E quando eu digo coração, eu estou dizendo no âmbito das emoções. Nós precisamos ter essa convicção de que servimos a um Deus vivo, que não se importa em nos ensinar a mesma lição mais de uma vez. Porque assim como ele ensinou para os 11 de uma forma, ele ensinou para os 12 de outra forma. Porque os 11 viram e creram.
aliás, os 11 não viram, mas creram. E Tomé precisou ver para crer, mas ele creu. E muitas vezes nós associamos Tomé a uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não crê, uma pessoa incrédula. Mas não, ele creu, mas ele precisou ver. E aí, olha que lição linda que nós tiramos daí. Deus, ele respeita a individualidade dos seus filhos. Alguns não precisam de forma alguma ter qualquer estímulo para a sua fé. Eles já estão num nível de maturidade onde percebe-se a ação de Deus em qualquer situação. Mas muitas vezes nós nos encontramos ainda num lugar nessa caminhada, numa posição dessa caminhada, onde nós precisamos ver algumas manifestações, alguns sinais para crermos. E isso está tudo bem, não tem problema nenhum. Deus, ele respeita a nossa individualidade, ele respeita o nível de fé em que nós nos encontramos e ele vai agir conosco de acordo com a nossa fé. E a nossa fé, ela é crescente. Todos os dias nós aprendemos um pouco mais sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. Passamos a entender como os três se formam em um só. É o mesmo Deus agindo de formas diferenciadas, em momentos diferenciados, para que a gente possa caminhar com Ele na fé que Ele mesmo colocou dentro de cada um de nós. A lição que nós temos para essa tarde, queridos, é crer em Jesus, independente das circunstâncias. Crer que Ele é poderoso para se manifestar na nossa vida de qualquer maneira. Mas o resultado dessa busca sempre vai ser a plenitude da comunhão com o Espírito Santo, que é quem age neste tempo. Então, quando nós nos propomos a viver essa fé crescente, essa fé que todos os dias sobe um nível, então nós vamos ver cada vez menos sinais como necessidade de nos mantermos conectados. É a certeza de você acordar de manhã, abrir os olhos e dizer: Pai, obrigada, porque eu amanheci, porque eu acordei, porque eu tenho um dia inteiro pela frente onde o Senhor vai estar comigo. E para isso, Jesus não precisa aparecer sentado ao lado da sua cama, Jesus não precisa aparecer em pé, esticando as mãos para você sair da cama. Não precisa, porque você já sabe que Ele está com você o tempo todo. E você não precisa mais tocar em Jesus fisicamente, você não precisa tocar na orla das suas vestes para que a sua doença seja curada. O que você precisa é crer que tudo o que Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Muitas vezes a gente diz: Deus é tão bom comigo, Deus foi tão bom comigo. Não, queridos, Ele não é bom comigo. Ele não foi bom comigo, Ele não é bom com você. Ele é bom, ponto. E a sua bondade se manifesta a todos aqueles que precisam da sua bondade. Então, a nossa busca hoje por tocar em Jesus é com o coração, não é mais com o dedo, não é mais com a mão, como foi necessário para Tomé. Mas se você precisar que Deus se manifeste para que a sua fé seja ainda mais fortalecida, não se intimide, peça a Ele, porque Ele vai vir ao teu encontro de uma forma tão real que você vai responder como Tomé respondeu: Deus meu e Senhor meu, porque é assim que Ele se manifesta aos seus filhos. Amém?